Mantenha a sintonia com o nosso prefixo, que é a sua companhia. Rádio Cultura de Pederneiras, ZYK 623. Olá! Hoje, dia 7 de setembro de 2022, data em que a Rádio Cultura de Pederneiras completa seus 70 anos de atividades, estamos em festa. E em comemoração, vamos trazer para você um programa especial, um documentário onde contamos a nossa história, com a ajuda de alguns depoimentos de pessoas que participaram e fizeram a história da emissora. Eu sou Eider Agostini e esse é o Arquivo RC. Mas como tudo começou? Rinaldo Razuc, que é historiador e também colaborou por muitos anos na rádio, conta com detalhes. Foi mais ou menos em 1940 que tinha um rapaz que colocou um alto-falante num prédio na cidade, que eu não lembro o nome agora, e logo em seguida o nosso amigo Antônio Faciolo, Piva, viu isso daí e era um interesse dele também fazer parte da comunicação na cidade. Ele tinha essa ideia e ele tomou posse disso. Ele ficou com esse equipamento e colocou alto-falantes na época. Muita gente conhece onde ficava o Cine Central. O Cine Central, do lado de cima, era um prédio antigo. E ali foi a sede da Associação Atlética Pederneiras, do time da associação. Aquela casa servia também para o pessoal. Ia lá, tinha uma vitrola, tocava umas músicas, a turma dançava, então era da Associação Atlética. Que nem o Piva, ele gostava de esporte. E ele ficou mais de 30 anos como presidente da Associação Atlética. Então ali dentro da associação, com aquele equipamento que tinha, tinha aquela época, né, amplificador, toca-disco, tocava ali, e ele resolveu usar o mesmo amplificador e colocar som para o lado de fora, para fora. Só que depois, saindo daquele prédio, eles foram ali na Avenida Tiradentes, descendo onde hoje está o estacionamento do Bradesco. Tinha um prédio antigo e lá no fundo desse prédio fizeram um pequeno estúdio e colocaram ali, era de madeira feito de eucalipto, lá na ponta um alto-falante. E esticaram um fio até perto, mais ou menos, da Casa Uzó, lá na Prudente de Moraes, por ali, outro alto-falante, para que o outro lado da cidade também ouvisse. E ali começaram a fazer uma transmissão comercial, né? Falando do comércio, com comerciais e música, como se fosse uma emissora de rádio, só que nos alto-falantes. Com o tempo, ele instalou no coreto do jardim uma torre no meio do coreto, de metal, tudo, e colocou 4 alto-falantes lá também. Foi o que ficou, porque os outros da rua saíram e ficou só do jardim, lá na praça do jardim. E à noite, quando era 8 horas, o Camel começava a transmissão do alto-falante, porque a pessoal que ia dar volta no jardim, os moços, tudo oferecia músicas, né, para as meninas, para os flertes que eles tinham ali no jardim, oferecia música. Ia até no estúdio e o Camel atendia, sozinho ele ficava, a pessoa pagava uma certa quantia para tocar a música e ali fazia também a parte dele nessa parte. Alô, prezados ouvintes, muito boa tarde. Serviço de alto-falante comercial sonoro, iniciando neste momento o seu primeiro período de atividade do dia, falando diretamente de seu estúdio instalado à Avenida Tiradentes 565. Falou, Camel. Bom, o Piva
né? Falou, só com o alto-falante não dá. Vamos ver se a gente consegue uma rádio. Formou uma comissão. E o Piva, para conseguir a concessão da rádio, ele tinha que ir ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. E ele tinha aqui no Ministério das Comunicações, alguma coisa lá no Rio de Janeiro. Então foi diversas vezes, pegava o trem daqui para São Paulo, outro trem de São Paulo para o Rio, era um sacrifício danado, né? E conseguiu. Isso no fim de agosto de 1952. Conseguiu concessão. Para depois, quando foi 7 de setembro, né, uns tempos depois, 2, 3 semanas, ele conseguiu pôr a rádio no ar. E aí nós tivemos aí a inauguração, né, da Rádio Cultura. Temos uma foto na praça. Na Praça da Matriz, com aquela caixinha antiga que foi usada muitos anos depois, ainda foi usada aquela transmissor. Tinha, onde é o estacionamento do Bradesco, tinha uma livraria, que era do seu Jaime Brito. E no fundo da livraria tinha dois, era um depósito, tinha um depósito da livraria e outro salãozinho, uma saleta. Então o que aconteceu? Ali naquela sala foi feito o estúdio, a técnica e o estúdio da Rádio Cultura ali. Dali foi para aquele prédio de baixo, onde saiu em 90. Aquele prédio ali, ele foi no início, aquele prédio foi construído porque em Pederneiras, no início do século XX, entre 1920 e diante, não tinha banco. Então ali foi foi construído um prédio para um banco, que era o Banco Paulista. E ficou muito tempo ali. Eu tenho até uma foto onde está escrito Banco Paulista ali. E logo após, em 1990, a Rádio Cultura veio até essas instalações atuais, na Rua 7 de Setembro. Aqui na Rua 7, Rinaldo Razuk também conta como ingressou na cultura. Eu sempre gostei da comunicação, né? De escrever. Eu escrevia cadernos onde eu fazia histórias em caderno quando estava na escola, né? E era bom de narração. Então eu um dia cheguei para o Camel, eu quero trabalhar na rádio. Então eu vou ver se você aprende aí na técnica trabalhar. Eu falei, não, na técnica não, eu quero falar no microfone. Mas era 1960, eu tinha 14, 15 anos mais ou menos. Adolescente ainda, né? Não é nem jovem ainda, né? Mas eu quis falar no microfone. Ele falou, tá muito bem. Ele tinha um gravador antigo, ele estava ligado já na técnica. E um dia, uma noite, ele chamou, vem na rádio à noite, tá a hora que nós vamos... Não tinha programação à noite. E eu entrei no estúdio, fechou a porta, ele deu uns textos para mim de comerciais, para me falar, umas notícias de jornal, entende? E eu comecei a falar no microfone, ler, fazer as propagandas, falar as propagandas, anunciar. Vai lendo aí. Pegava uma, pegava outra, lia. E ele gravou tudo. Aí ele ficou ouvindo, porque ele queria saber se eu falava bem, se eu lia bem, fluente, se tinha uma boa dicção, né? Ele ouviu a gravação e resolveu, falou, não, então você vai começar na rádio fazendo um programa. Às 8 da manhã, das 8 às 9, variedades musicais. Tocava uma música, fazia 4, 5 comerciais, outra música, quando chegava 8h30, a hora certa, e eu terminava 5 para as 9, para ele tinha um espaço para começar outro. Então foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a criar programas. Então eu fiz alguns programas, montava, esse programa vai ser assim, assim, assim. Então eu ia criando. E fiz programa que eu apresentei, né? O mais famoso era o Música é Cultura, que eu além eu fazia, além de tocar a música, eu falava do compositor, a vida, parte pequena da música, da vida do compositor, a música quando foi lançada, o ano, tal, né? Para a turma saber. Aquela música é do passado, mas o que ela era, o que ela foi e tal. Cantores, orquestras, instrumentistas. O sucesso, a saudade, os temas que imortalizaram os clássicos do cinema. Agora, Rinaldo Razuk vai mostrar que música é cultura. E apresentava desde música sertaneja até música clássica no meu programa, porque música é cultura. Também tinha os grandes momentos cultura, que eu apresentei também e até... Você encontrou até uma gravação aí, né? A sua Rádio Cultura, no ar desde 1952, viveu grandes momentos de sua história. Eu gravei várias vinhetas
chamadas, o prefixo da rádio. Eu gravava, deixava gravado para o Camel colocar e os técnicos, né, colocarem. Mais um dia que nasce. Mais um dia que a sua Rádio Cultura de Pederneiras traz a você mais música, informação, esporte, alegria. Porque você, ouvinte nosso, é gente muito importante. E por um belo tempo, a rádio ficou sem apresentador da Hora do Ângelus, que era um horário das 6 horas da tarde, a Hora da Ave Maria, que sempre teve na rádio naquela época, e ficou sem apresentador. Então eu comecei a apresentar o programa Hora do Ângelus. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 20. O nascimento de Jesus. E eu com o Sálvio. O Sálvio gravava para mim e colocava no ar. E eu fiz, em 1969, quando o Apollo 11 foi para a Lua, o Jair Brumati, grande apresentador, amigo também, falou: Tufi, eu estou escrevendo um histórico aqui do Homem na Lua, para fazer um programa. Você não quer fazer comigo? Então, entre nós dois, até estou procurando essa fita até hoje, porque eu gravei. Eu criei, dentro do programa, o Show da Tarde, do Zé da Nata, José Ruiz Corral. Ele fazia o programa Show das 13. Aí, ele mudou o nome, mudamos o nome para Show da Tarde. E ele apresentava o programa dele com musicais, apresentando os comerciais, o que acontecia na sociedade. Estamos apresentando o Show da Tarde neste 31 de março de 73. O café Vista Alegre, além de ser grãos selecionados da melhor qualidade, é torrado, moído e empacotado no mesmo dia. E eu inventei de fazer 5 minutos no programa dele naquela época, chamada A Piada do Dia. É onde eu ia contar piada, mas não contava uma, era 2 ou 3 piadas, imitando. Quer dizer, se eu fosse falar de um caipira, imitava o caipira e fazia a piada do caipira. Se fosse de um português, imitava o português. Nós fizemos uma reportagem importante, muito importante, que foi no Castelo Furlane, foi em 1970, se não me engano. Vamos fazer uma entrevista com o Fausto Furlane, né? Como que ele chegou no Brasil, como é a ideia de construir o castelo, aquele negócio, com ele falando. E levamos o gravador da rádio e levamos lá, ligamos lá na área do castelo e eu entrevistei ele, eu e o Claudinei. Tanto que quando o Fausto me encontrava, ele falava: papeador, você é papeador. Outras reportagens que eu fiz, quando chegava na época do carnaval, eu ia o Camel chamava eu e o Sálvio, e a gente ia no CRC transmitir a matinê carnavalesca, no domingo e na terça de carnaval. Passou o tempo, quando o Alvorada também tinha, pediram, falavam: você tem que transmitir lá do Alvorada também. Então eu e o Sálvio ia para lá, e o Mauro Vicente Rodrigues, eu ficava com o Sálvio transmitindo a matinê lá do Alvorada, e o Mauro Vicente lá do CRC. Estamos aguardando a chegada do Reinaldo Razucchi para que ele possa transmitir também simultaneamente com o Mauro Vicente lá do Clube Alvorada. E enquanto isso não acontece, vamos chamar novamente o Mauro Vicente lá do Clube Recreativo Comercial para prosseguimento à apresentação da primeira matiné carnavalesca de 74. Alô, Mauro, fala. Alô, senhoras e senhores ouvintes da Cultura, 1390 quilociclos, ondas médias. Voltamos diretamente do Clube Recreativo Comercial, onde nós estamos na primeira fase de descanso da petizada. A petizada agora toma a sua Coca-Cola, a sua Crute, o seu Guaraná, se refazendo dessa primeira etapa aqui no Clube Recreativo Comercial. Fui convidado também pelo Edson, que também fazia já programas na rádio, a fazer o especial do mês. E todo mês a gente fazia, até há pouco tempo ainda fizemos diversos programas, o especial do mês, apresentando sempre um cantor diferente, tanto brasileiro, né, da música brasileira, como na música internacional. Seguindo com nossos depoimentos, Dumas de Oliveira, no início, operador, locutor e apresentador de programas na Rádio Cultura,
conta um pouco da sua história. Quando eu tinha 9 anos, o senhor Antônio Faciolo, o famoso Piva, era dono da relojaria Piva e dono de um serviço de alto-falantes que existia na cidade. Isso era localizado no Coreto do Jardim, a 9 de julho com a Coronel Coimbra e na Prudente de Moraes, lá na Tiradentes. Eu era engraxate na época e o seu Piva, o senhor Antônio Faciolo, falou para mim ir lá trabalhar, treinar um pouco lá no serviço de alto-falantes. Locutor oficial naquela época, o senhor Mel Alage. Aí o senhor Antônio Faciolo, ele era político, foi diversas vezes vice-prefeito. Ele passou a lutar para que a cidade tivesse uma rádio igual às outras que existiam. E com o decorrer do tempo, os anos foram passando, em 1952 ele conseguiu inaugurar a rádio. Mas antes disso, ele teve um período de experiência, mas ele conseguiu. Como ele era um homem cheio de atribuições políticas e da famosa relojaria que ele tinha na Rua 9 de Julho, ele preferiu então passar a rádio para 2 locutores da época. Nessa ocasião, Valdomiro Fernandes, junto com o Camel, também já falecido, adquiriram a Rádio Cultura. E de lá, como eu já estava lá no meio do serviço, passei também a ser técnico da rádio. Bom dia com muita alegria. Em seu rádio, a nova programação sertaneja da sua cultura. Começa agora, programa Dumas de Oliveira, o melhor da música sertaneja. Eu comecei o primeiro programa meu, quando passei esse locutor aí do Valdomiro, exigiu que eu fosse, havia preferencial extra para o primeiro programa que eu fiz, patrocinado pelo posto extra do senhor Rafael Torres. Depois vieram diversos. O principal era o Arraial do Pau Arcado, Crepúsculo Sertanejo, a Saudade é um lenitivo, era um programa de saudade que eu tinha à noite. E fiz também a parte policial aí da cidade, quando começou essas reportagens pelo rádio. E fiz também muitos programas de auditório no Cine Central. Apresentei lá no Cine Central, no começo da carreira, o Chitãozinho e Chororó, Milionário Zé Rico, e também o Meu Canhoto de Lampetinho. Ainda tenho na memória o serviço de alto-falantes, que eu estou carregando agora essa lembrança. Depois de 70 anos. Era uma coisa muito interessante. E esse alto-falante foi fundado a rádio, mas o alto-falante permaneceu. O povo já estava acostumado, então a gente ficou tocando ele também. Na noite que tinha o footing no jardim, uma fila de homem para um lado e a mulher do outro, um olhando para o outro, bem aquele tempo antigo. E o alto-falante trabalhando lá também. E a gente tinha uma comissão que ficava falando, tocando música e tudo, e o Camel dava uma comissão pra gente. E eu que tenho que agradecer aos amigos que ainda estão aí, que foram os ouvintes. Cada vez que eu vou na cidade, de vez em quando eu vou aí. Gente, nós prometemos e com muita alegria, satisfação mesmo, às 7h31, nós estamos chegando novamente no pedaço e trazendo aqui a simpatia do riso, a alegria para você nesta manhã, dentro da nossa audição sertaneja. E nós temos a alegria então de trazer para os seus cumprimentos, para o seu bom dia, o rei do riso, Fedegoso. Oi, pedaço outra vez, Dilma. Bom dia, Dilma. Bom dia, Fedegoso, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Zé Maria. O Zé Maria não responde lá do lado, né? Zé Maria, tudo a cabecinha dele. Né? Zé Maria, uma farelada de pão do outro lado e Deus me livre, aquilo ali é um buraco sem fundo. Agora é a vez de Maurício Simão. É jornalista e começou na Rádio Cultura, talvez influenciado pelo tio, o famoso Elias Simão. Olá pessoal, sou Maurício Simão, a Rádio Cultura de Pederneiras, no mês de setembro, sempre comemorando aí o seu aniversário de fundação. E falando um pouco do início da história. Antigamente eram os jornais, né? No início do século XX, os jornais é que tomavam conta da cidade. Tinha notícia, comarca, entre outros, né?
em 1986 foi quando eu fundei o jornal A Praça de Pederneiras, jornal A Praça, dia 10 de maio de 1986, e fiquei com ele divulgando as coisas de Pederneiras, até da região, durante 29 anos. E tínhamos uma equipe boa. O jornal começou na minha casa, num local pequeno como esse, onde se passava roupa, e eu tinha ali a minha mesa e fazia então o jornal ali. Na época ele utilizava papel, régua, máquina de escrever, né? Tinha uma máquina fotográfica e também um gravadorzão, daqueles bem antigos, né? Você apertava o play, o rec, gravava alguma coisa que você queria. Fui me desinibindo, né? E sendo jornalista para fazer as próprias publicações, ser responsável por elas. Mais culminante a isso, eu comecei em rádio, né? Comecei em rádio com 14 anos de idade. A rádio era aqui na Avenida Tiradentes, a Rádio Cultura de Pederneiras, era só AM, né? Na época também trabalhava lá com o Camel Alage, dono da rádio, entre outros ali, né? Os grandes de rádio. Depois fui aprendendo a falar em rádio e também no serviço de alto-falante que tinha na Praça da Matriz. Tinha aquele trutuá, homens de um lado, mulheres de outro, do coreto, né, que se paqueravam ali, e eu também tocava as músicas e dizia: alguém oferece para alguém com muito amor e carinho, a moça de vestido vermelho e coisa e tal, né? E o tempo ficou muito marcante nesta época. Talvez eu tenha seguido um pouco os passos do meu tio, né? O Elias Simão, ele que foi radialista aqui em Pederneiras. Eu até anotei aqui alguns dados, né? Ele nasceu 16 de julho de 1926 e faleceu 25 de outubro de 1987. Ia fazer 62 anos. Ele teve aqui em Pederneiras o Gôndola, os bares, né? Canoinha, Arapuca, né? No ano de 44 e 50, o Teatro Escola do Grêmio Literário Anchieta, e também na Rádio Cultura de Pederneiras, posteriormente, ele fez o programa Batendo Bife, Honra ao Mérito, também programa de auditório no Cine Central. Em 1959 ele foi vereador, né? Renunciou na primeira sessão. Histórico isso, né? E aqui, ouvintes da cultura, vamos colocando um ponto final no programa Bom Dia para Você, gentileza de Antônio Rosa, proprietário da padaria Predileta, que aproveita o ensejo do final deste programa a fim de enviar a todos os seus fregueses e amigos os seus sinceros votos de um Feliz Natal. Que 1959 traga em sua cornucópia todo um mundo de felicidade para você, ouvinte amigo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente nesse mesmo horário com mais um programa de Antônio Rosa, proprietário da Predileta. Bom dia para você. Despede-se de vocês o locutor amigo Elias Simão, coadjuvado na parte técnica pelos trabalhos de Dumas de Oliveira e Silas Eduardo Pulcinelli. Em São Paulo, ele fez teatro e também na TV Tupi, um programa de culinária. Eu meio que segui os passos dele, né? Também fui vereador de Pederneiras, mas não renunciei, não. Fiquei 6 anos, de 83 a 88, enfim. E a rádio sempre acompanhando, eu sempre fazia os dois ao mesmo tempo. Era jornal A Praça, depois teve a TV, rádio, jornal A Praça, né? Que a internet vinha chegando. Como chegou a internet, nós paralisamos o jornal foi em 2015, 2016, né? 2016, eu acredito. Então são boas lembranças. E a rádio sempre acompanhando a gente. E eu acompanhando a rádio, transmitindo as notícias. Quando eu pegava uma notícia que ia sair no jornal no dia seguinte,
eu já antecipava alguma coisa na Rádio Cultura, sempre na parte de jornalismo, que é uma parte que eu acredito que impactou muito bem durante todos esses anos, né? Eu acredito ter sido importante na cidade. A rádio foi importante, aquela que importa, você traz para dentro de você, né? Então isso é ser importante. A Rádio Cultura foi importante, marcou na minha vida e jamais vou esquecer. Edson de Barros, que também é colaborador, locutor aqui da Rádio Cultura, conta sobre o seu começo na emissora. E eu não poderia deixar de manifestar, né, a minha grande admiração pela rádio e relembrar também dos tempos que eu iniciei aqui na Rádio Cultura com um grupo de amigos, Jair Brumati, o Revair, Zé Valinetti e uma turma, né, que estava fazendo teste ainda naquele gravadorzinho, e o Camel que fazia os testes. E a gente foi qualificado, né? E a gente tem muita honra de participar aqui do quadro de, no meu caso, amigos, né? Companheiros aqui da Rádio Cultura. E nós fizemos aquele teste e trabalhei muito tempo com o Camel. Eu fiz aqui na Rádio Cultura programa de jornalismo, né? O Mundo em Notícias, eu e o Gervásio Travaim. Também fiz o jornal com o José Valinetti, com o Rivair Camargo, e também programa de músicas, né? Música de atendimento aos ouvintes naquela época. E agora nós fazemos aqui, trabalhamos na rádio aqui, no programa da Igreja Católica, né? Hora do Ângelus, junto com a minha esposa e também com a minha neta. E também faço um programa uma vez por mês, o especial do mês, onde nós focalizamos os grandes autores, músicos, compositores, enfim, uma geral da música popular brasileira e internacional. Mas é uma grande satisfação de participar desse grupo seleto, não é? De locutores, de radialistas, patrocinadores e também dizer dos fundadores da Rádio Cultura, né? O senhor Alcides Rosim, o Piva, Antônio Faciolo, o senhor Miranda, essas pessoas, o Camel, Valdomiro Mateus, pessoas que lutaram bravamente pela Rádio Cultura. E é um fato assim muito pitoresco, muito interessante. Um amigo que me contou que ele estava no jardim e lá do jardim ele viu uma aglomeração ali na frente da sorveteria Dominguile e ele correu lá para ver, pensou que fosse algum acidente, alguma coisa, mas não era. Havia um radinho e ele estava em torno daquele radinho sintonizando pela primeira vez a Rádio Cultura de Pederneiras. Era dia 7 de setembro de 1952. E chegou uma época em que o prefeito lá de Indaiatuba queria levar a Rádio Cultura de qualquer jeito para lá, um prefixo, né? Mas o Camel e o Valdomiro lutaram bravamente e não deixaram a rádio sair daqui. E a rádio está até hoje, com orgulho para Pederneiras, com 2 FMs, 88.3 e 104.1, levando um som maravilhoso, bons programas, excelentes locutores, animadores, né, que nós temos aqui, sem contar os grandes nomes que passaram pela Rádio Cultura. Elias Simão, o próprio Valdomiro Fernandes, José Valinetti, um grande locutor, Revair Bueno de Camargo, e outros, né, que a gente no momento esqueceu, mas uma pleiade de pessoas que amavam Pederneiras e amavam a Rádio Cultura também. Eu digo assim, que Pederneiras, ela tem, na sua história, ela tem monumentos, como a Igreja Matriz de São Sebastião, Colégio das Irmãs, o Eliazar Braga, a Cerâmica Pederneiras, o Estádio Antônio Ruiz Romero, e temos também um grande monumento
que a gente não cansa de elogiar e não cansa de difundir para as pessoas que nós conhecemos, mesmo para as pessoas de fora, que é sem dúvidas nenhuma a Rádio Cultura de Pederneiras. A Rádio Cultura também abriu as portas para o começo de vários e vários locutores. Um deles foi Paulo Mai, que fez sucesso não só aqui na Rádio Cultura, mas em outras emissoras. Olá, amigos da Rádio Cultura de Pederneiras, aqui é Paulo Mai, e eu não poderia deixar de atender ao convite, para falar um pouquinho sobre a minha passagem aqui pela emissora. Isso aconteceu já nos anos 70, ali em 1978 principalmente, 77, 78, quando eu comecei efetivamente aqui na rádio. Meus tios sempre foram também muito participantes, atuantes na emissora já há muito tempo, principalmente na área do sertanejo, e eu ouvia pela manhã, ouvia à tarde, depois meu irmão também entrou, o J. Mai, e foi ali com ele que eu comecei praticamente a atuar mais efetivamente no rádio, mas ainda de uma forma tímida, eu saía nas ruas para gravar algumas respostas para o programa que ele tinha aqui na Cultura. E aí essas respostas iam ao ar, mas eu não aparecia, a minha voz não estava ali no ar. E minha vontade sempre foi estar no ar. Depois apareceu a oportunidade de estar como repórter de campo nas transmissões esportivas. Fiz algumas vezes, depois fui para o plantão esportivo, até que surgiu a oportunidade de entrar no ar com um programa que eu chamei de painel giratório na época, nos anos 70, onde a gente tocava de tudo, desde rock, música popular, tudo passava pelo painel giratório. Imagina um rapaz, moleque de 14, 15 anos no ar, fazendo um programa. Oi pessoal, legal, boa tarde para você, ferinha fofo, que fica com a gente aqui até as 3 da tarde. A apresentação de Paulo Eduardo Sonobulacia, Salve Grito Júnior, eu São José, coordenação geral Celcinho 623. Então foi muito interessante e principalmente devo isso, claro, a Celso Alage, que me colocou no ar, e principalmente seu Camel Alage. Você viu? Começando bem o dia, não é isso? Isso mesmo. Som legal para você aqui na Rádio Cultura de Pederneiras, 1º de janeiro de 1981. Um dia de muito sol dentro do seu coração. Aqui, o balanço é nosso. Quem manda é Diana Ross, Upside Down. Obviamente, depois de um bom tempo, ali nos meus 18 anos, eu saí de Pederneiras, fui para Jaú, Araraquara, Ribeirão Preto, para São Paulo, falar em rádios como Antena 1, Jovem Pan. Hoje estou com o programa em rede nacional, a gente está com a Alfa FM de São Paulo e temos mais 30 emissoras, além também de Portugal, o programa também está em Londres. E isso tudo, essa paixão pelo rádio, eu devo muito à Rádio Cultura de Pederneiras, que completa 70 anos, ao seu Camel Alage, ao Celso, a todo mundo que participou ali comigo, nessa final da década de 70, começo dos anos 80. Então foi muito interessante, foi um começo de carreira da qual eu me orgulho demais. Onde eu estou, em qualquer lugar, qualquer entrevista que eu dê, eu cito a Rádio Cultura de Pederneiras, eu cito esse início com muito orgulho da minha família. Só quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por esse espaço e parabéns à Rádio Cultura de Pederneiras completando 70 anos, no ano em que nós completamos 100 anos de rádio no Brasil. Então é isso. Muito obrigado e espero que vocês continuem aqui na audiência da Cultura. Muito obrigado. Agora falando sobre esporte. Desde a sua fundação, vários locutores esportivos passaram pelas ondas da Rádio Cultura. Podemos destacar aqui o nome de Ataíde Faria, o pioneiro na Rádio Cultura a transmitir esportes. Falando sobre esporte, mais especificamente sobre o futebol, eu tenho a honra de ter sido o primeiro na Rádio Cultura que transmitiu futebol. Poucos podem saber que a transmissão era feita dentro do campo, nós ficávamos em pé e a transmissão em Pederneiras era feita por mim e a torcida do lado ali, e pelo Valdomiro Fernandes. Ele fazia os comerciais. Também destacamos o nome de Samuel Ferro,
E os depoimentos continuam, histórias que fazem parte da nossa história. J. Mai, que foi apresentador de programas e também locutor esportivo, conta sobre sua participação na rádio também. Eu sempre gostei de rádio, desde pequeno, né, com 5, 6 anos de idade, eu estava sempre indo à rádio e me fascinava, né, ver o pessoal da técnica colocar aí aqueles discos, né, os bolachas, 78 rotações, né, e depois ajudando o nosso querido aí falecido, né, Mauro Vicente Rodrigues, a transmitir as novenas de Nossa Senhora todas as quartas-feiras na Igreja Matriz de São Sebastião. Ia lá com a maletinha, fazia ligação no fio que já ficava lá pendurado na igreja, né, e transmitia junto com o Mauro a novena de Nossa Senhora Aparecida. Depois, posteriormente, na Praça do Jardim tinha o sistema de som com alto-falante. E o Mauro também tomava conta lá, né? O pessoal que ficava dando as voltas, né, na praça, tinha mania, né, de oferecer músicas, né? De um lado os homens, do outro lado as mulheres. E então ia lá, falava assim, ó, fulano de camisa verde oferece a música para a moça de vestido amarelo, né? Todo mundo ficava olhando, né, ver quem que era, né? Era divertido. E colocava música lá, músicas românticas, né? Eu era muito vidrado, né? Gosto ainda de futebol e tal. Então, um dia eu falei pro Camel, né, pai do nosso amigo Celso aqui da rádio, né? O Camel foi um dos fundadores. Falei, Camel, eu gostaria de transmitir jogo, mas você já transmitiu alguma coisa? Você é novo, né? Falei, não. Então, olha a dica que ele me deu. Faz o seguinte, na sua casa, pega um gravador, inventa uma narração e tal, e vai treinando. Todo dia você narra um pouco. E comecei a treinar isso daí, né? E mostrava para ele. Ou ele ouvia tal, aquelas fitas cassete, né, que tinha antigamente. Ele ouvia, chamava de menino, né? Chamava todo mundo de menino, né? Menino, tal. Aí eu fui treinando tal. E aí, em 78, 77, não me lembro, tinha um programa que chamava Momento Social. Quem apresentava era o Camel, né? Às 9h30 da manhã até às 10 horas. Aí, um dia, ele, por um motivo ou outro, não me lembro, ele não pôde fazer a apresentação do programa, e eu fui no lugar dele, pediu para mim ir, e eu comecei. E ele gostou da apresentação. Me deu um programa de manhã, às 8 horas da manhã. Foi um sucesso enorme, muito legal mesmo, sabe? Uma coisa que marcou na minha vida. Domingo próximo, com início às 8 horas, teremos a realização da mini-copa, denominada Taíde Faria, lá no estádio da Coab, no núcleo habitacional Prefeito Michel Neme, jogando na primeira partida o União Futebol Clube, enfrentando o 15 de novembro, e no segundo jogo o Esporte Clube Núcleo Michel Neme, jogando contra o Vila Nova. Vamos prestigiar o futebol de nossa cidade, comparecendo domingo lá no estádio Núcleo Habitacional Michel Neme, e poderão passar horas agradáveis assistindo os grandiosos espetáculos de futebol. E nesse meio tempo, aí em 78, se não me engano, o Samuel Ferro ia embora, e ele que transmitiu os jogos, né? E teve um jogo Seleção Paulista e Seleção de Pederneiras, no estádio atleticano. Aí ele falou, olha, vai ser o último jogo que eu vou transmitir, eu gostaria que você transmitisse, eu vou transmitir o primeiro tempo e você transmite o segundo. Falei, pô, né, aquele medo, né, frio na barriga e tal. Aí eu peguei, vamos lá, estádio lotado, veio o Serginho Chulapa na época, né, grande jogador, ele transmitiu o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Antes de começar o segundo, ele agradeceu todo o tempo da torcida, o apoio que sempre deram para ele e tal. E que a partir daquele momento, um novo locutor de esportes e jogos, né, seria o J. Mai. Tá? E você imagina, né, primeira transmissão, Seleção Paulista, Seleção de Pederneiras, né, o estádio lotado. E todo mundo olhando, esperando, né? O que você ia fazer. Sim. Mas, graças a Deus, né? Me saí muito bem. O pessoal adorou, gostou, né? A transmissão. E a partir daquele momento, de 78 até
87, 88, durante 10 anos, né? Eu fui o narrador aí da Rádio Cultura de Pederneiras, transmiti vários campeonatos amadores, Campeonato Paulista em Bauru, Jogos do Noroeste, Jogos do 15 de Jaú, com o Corinthians, tal, pela Rádio Cultura, né, de Pederneiras. Edson vai colocar a redonda branca ali no quadradinho, na fatia de queijo do Campo Verde. Ali vai colocar Edson, vai levantar a bola, vai levar perigo para Celso, arqueiro do Iacanga. Tudo preparado, vai Edson, levantamento de bola, todo mundo na grande área, subindo, bateu, sobrou para João Roberto, bateu, gol! Número 2 faz levantar a torcida pederneirense. Gol de Dárcio para o time da Atlética. Lá vai Jorge Leite para fazer a cobrança da falta. Tudo preparado, olhando a colocação, tomando espaço. O garotão Jorge Leite. Número 4 número 2 no costado, vai Jorge Leite. Atenção, vai levantar perigo. Atenção, vai Jorge Leite, levantou. Toquinho para Romeu, de cabeça para Kaká, ajeitou, bateu, vai entrando. Na explosão, na alegria. E depois, de 87 para cá, tive a oportunidade aí de lançar o meu irmão, né, o Paulo Mai, através da rádio também. Ele começou aqui, foi o primeiro locutor de rádio em Jaú, uma série de coisas aí. E depois eu fui fazendo programas aqui na rádio de manhã, tal, e com os afazeres acumulando, né, outras pessoas, outros valores aí surgindo, eu acabei me distanciando um pouco do rádio, mas eu tô sempre aqui, né? Então, quer dizer, eu tive esse prazer de trabalhar com todo esse pessoal, né, aqui na Rádio Cultura de Pederneiras. E falando em esportes, Luiz Henrique Pellegrinelli, o Pelé, juntamente com Ataíde Faria e Simval Zebini, também participou de transmissões esportivas na emissora. Bom, eu tenho um histórico familiar, tá? Meus irmãos trabalharam também na Rádio Cultura e meu cunhado foi o Dumas de Oliveira, o Inho Dumas. Então vamos dizer assim, é uma coisa da família. Uhum. E naquela época, em 1979, a gente se propôs junto com o J. Mai, Zebini, né, e de fazer um programa esportivo. Tá? Então criamos o Show Esporte 79 e trabalhamos por vários anos, né? A Rádio Cultura destaca Show Esporte, primeira audição. Os grandes destaques esportivos com a equipe campeã da cultura. Nós criamos esse novo nome, uma roupa nova para o programa, né? Uhum. Já existia um programa de esporte, sim, mas a gente criou uma roupagem nova com Show Esporte 79. Nós começamos, né, apenas com reportagem e depois a gente abriu o leque, né? Nós começamos a fazer a cobertura na Associação Atlética Pederneiras, aonde ela ia jogar pelo Campeonato Amador, nós íamos acompanhando para fazer a transmissão. Cobrimos jogos no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Cobrimos também em Bauru, né, no Noroeste. E cobrimos vários, né, times do profissional, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Onde ia, a gente estava ali procurando fazer a melhor reportagem possível. Uma das coisas que gravou muito foi uma vez que o J. Mai, que transmitia, estava em São Paulo de férias, e tinha um amigo dele que, segundo, transmitia jogo lá no Paraná. E ele ficou de vir transmitir. Então, no dia do jogo,
nós estávamos fazendo cobertura dentro do campo, eu e o Chiquinho. Alô Mauro, o homem já chegou. Não, Camel, não chegou ninguém aqui ainda. E assim foi. Quando entrou os times em campo, fizemos uma reportagem de campo, tudo, aí o Mauro falou, sobe um aqui para transmitir, porque o homem não chegou, e nós não sabíamos quem que era. Se estava no campo, alguma coisa nesse sentido, né? Então foi uma coisa hilária, né? Que gravou muito isso aí. Aí no fim eu subi e tive que transmitir o jogo. Ainda bem que a gente tinha um pouquinho de cancha, vai dizer assim, porque vários acompanhavam muito a transmissão do JMAI naquela época, né? Então a gente estava mais ou menos por dentro como tinha que fazer, né? Estava afiado. Estava afiado, vamos dizer assim. 70 anos, gente. Olha, é uma coisa... A gente que sabe de histórias que aconteceu do início da Rádio Cultura, né? Que a gente conviveu com os antigos diretores da Rádio Cultura, a gente sabe o que eles passaram para que essa rádio hoje fizesse 70 anos. Então eu deixo aqui meus parabéns a todos aqueles que começaram essa fabulosa Rádio Cultura. O meu abraço ao Celso, que hoje comanda, fantástico. E eu espero que isso aqui dobre, que vá para 140, 150 anos. Eu sei que eu não vou estar lá, mas que realmente é uma coisa que a gente guarda no coração. Parabéns à Rádio Cultura de Pederneiras. Quando falamos em transmissão esportiva, lembramos de Sálvio Agrício Júnior, um dos operadores da cultura que trabalhou por mais tempo dentro da emissora. Fez técnica e controle de som para inúmeros programas, e o Sálvio Agrício deixou seu depoimento. Falando aqui diretamente com ele, grande Sálvio Agrício Júnior, que tantas vezes você já ouviu os locutores da cultura disseram aí trabalhos técnicos de Sálvio Agrício Júnior. Sim! Tantos anos, e o Sálvio respondendo na mesa de som. Sim! Sou eu mesmo. Oh. Erguendo o volume com o pé. Com o pé. Sálvio, tudo bem? Tudo bom, Edu. É um prazer receber você aqui na Mansão House. Aqui, você sabe disso daqui, né? É um prazer estar com vocês. Depois de tantos anos, retornar aqui a essa casa amada, que desde 68, agosto de 68... Dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto de 68, o Sálvio já estava aqui, ao lado do saudoso Camel Alage, o pai do Celso do Edivaldo. Olha, que beleza. Prazer estar com vocês aqui, viu, Ed? Que beleza, Sálvio. E a cultura comemorando seus 70 anos de atividade, 70 anos aqui na cidade de Pederneiras, e o Sálvio que viveu praticamente quase todos esses 70 anos dentro da emissora de rádio. Sim, praticamente vamos no popular. Lavei, passei, cozinhei e deu mais coisas ainda. Sim. Mas valeu a pena, viu? Se você falasse para mim assim, Sálvio, hoje você voltaria a ser radialista? Eu acho que eu voltaria, sim, certeza. Porque é uma coisa que eu sempre gostei desde moleque. A rádio foi crescendo devagarzinho. Naquela época ela teve Você entrou lá com 16 anos? É na base de 16, eu acredito 15, que sim. 16 anos, né? Sim. Então sim. Cresceu praticamente lá praticamente na ali, que era a turma antiga, né, que funcionava lá na Rádio Cultura. Não existia FM, tinha poucas emissoras, era mais aqui. Era Jaú, Bauru, era muito pouco. FM não existia, isso veio muitos tempos depois. Mas eu vou te contar, a Rádio Cultura dava eco na cidade, viu, ele? E o Sálvio Agrício, que foi também professor de muitos operadores. Que passou pela minha mão, muita gente. O companheiro Gerson de Souza começou aqui, diversas pessoas. Edgar Martins, que a voz padrão de uma grande loja aqui na cidade, também participou aqui. Olha, vou falar para você. Eu participei com muita gente boa, tenho a honra de falar isso, tanto aqui da cidade, da região, gente que passou pelos nossos microfones, e foi uma honra participar da Rádio Cultura, principalmente no começo, comandado pelo Camel Alage. Um capítulo à parte. Camel Alage, os mais antigos funcionários da emissora e pessoas que conviveram, conta sobre o nome mais importante da história da emissora. Camel foi locutor desde a época dos alto-falantes até os tempos da Cultura M. Uma das pessoas que mais batalharam pela cultura de Pederneiras. Rinaldo Razuk, Edson de Barros, J. Mai, Luiz Henrique Pellegrinelli, Paulo Mai, Dumas de Oliveira e Sálvio Agrício Júnior falam sobre a pessoa de Camel Alage. Camel Alage, o pai dele era comerciante, libanês. Tinha uma loja de tecidos ali na Coronel Coimbra. Então ele tinha loja ali e o Camel ajudava o pai na loja.
Mas ele gostava, acho que já fazia a locução de alto-falante, então ele acabou saindo deixou o pai na loja e foi para a rádio de uma vez, que ele gostava muito da rádio. E ele fez muitos programas, o Camel. Logo de manhã, ele dava programas para alguns apresentadores fazer programas sertanejos, né, na época. E ele apresentava, se eu não me engano, às 9 horas ou 9h30 da manhã, ele tinha o Momento Social, né? Que ele dava o nome de aniversário, dos aniversariantes, tinha uma lista muito grande, de casamentos, de batizados, de nascimentos na Santa Casa, ele conseguia quem nasceu na Santa Casa, filho de quem e tal. Entende? Ele fazia um programa social, o programa cinematográfico no Cine Central que ia passar, e ele anunciava lá, né? Primeiro o cumprimento nacional, segundo trailers, terceiro o filme tal. E os programas musicais do Camel, além daqueles que o pessoal pedia, ele também começou a apresentar programas à noite, no final, assim, já, e sozinho. Ele ficava na técnica, ele punha o disco e ele mesmo falava, punha o microfone. E hoje, o que está acontecendo hoje, né? Seu Camel Alage tem para mim, uma importância fundamental, né, no rádio, e principalmente na minha história no rádio, né? Porque eu já desde moleque eu vinha aqui no estúdio da Rádio Cultura de Pederneiras, e até fui expulso. Eu via tanto aqui na rádio que eu fui expulso na época pelo Sálvio. Eu ficava perguntando aquele botão, aquele painel, aquele disco, aquela fita e tal, como é que coloque. Realmente, chega uma hora, o Sálvio falou, sai daqui, moleque. Eu saí correndo da rádio, mas eu falei, eu vou voltar, né? E foi muito legal porque tudo me incentivou, né? Um dia eu comecei a ouvir um programa que tinha à noite, depois de 8 horas, por aí. Era o Seu Camel Alage. E ele falando, eu falei, mas quem é que está na rádio agora, né? Quem é o operador? Quem que está fazendo a técnica? Né? O Seu Camel fazendo ali e tal. O programa, claro, tinha que ter um operador. E eu vim até o estúdio da Rádio Cultura de Pederneiras. E ali me surpreendi, porque estava na parte técnica, fora do estúdio onde o locutor ficava. Ele puxava o microfone para a área técnica e ele colocava os discos, falava. Para mim, naquela década de 70, foi um precursor. As FMs naquela época estavam começando aqui no Brasil a ter os seus disc jockeys, né? Exatamente os locutores que falavam e colocavam os discos no ar, as músicas no ar, os spots, as propagandas e tudo mais. E o Seu Camel fazendo aquilo na Rádio de Pederneiras. Eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Ali deu uma chave para mim, né? O Seu Camel, ele na época era um pioneiro, né? Nos anos 70 em Pederneiras. Então, para mim foi ali o start, que eu olhei aquilo, realmente falei, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. E não me esqueço dessa imagem até hoje. Uma pessoa muito, muito bacana, sabe? Ele tinha os objetivos dele, né? A visão dele, né? Tinha transmissões de carnaval, levava a gente, punha lá o equipamento, levava jogos em Araraquara, na época do Rivair Bueno, do Samuel Ferro, levava o pessoal para transmitir. Ele nunca mediu esforços, né? Para sempre estar levando o nome da rádio para frente. Era um sujeito de um coração bom, legal. Ele, no alto-falante, deu uma chance para o Seu Piva tivesse aquele incentivo, procurar a oportunidade de rádio aí em Pederneiras. Ele ia aí de trem buscar a famosa válvula 511, estava caro. Então ele ia lá pechinchar. Como ele era fã mais da música popular brasileira, gostava de algumas músicas estrangeiras, ele gostava e sempre falava delas, porque eram cantores bons, né? E tinha o Lúcio Gatica, que era coisa, o Carlos Gardel, que era daqui, os americanos, ele falava do Bing Crosby, aquele que tinha vozes bonitas, ele achava que eram bons cantores, né? E eram mesmo, né? E grandes intérpretes. E agora, quando ia fazer um programa dele, era música popular brasileira. Tanto é que ele fez Gente Boa da Música Popular Brasileira,
fez esse programa. E depois que ele faleceu, para fazer uma homenagem para ele, eu fiz diversos programas com esse mesmo título, homenageando o Camel. A seguir o programa Gente Boa da Música Popular Brasileira. Transmitindo na Rádio Cultura de Pederneiras, ZYK 623. Programa no ar, Gente Boa da Música Popular Brasileira. 21h03 na Princesinha da Terra Roxa. Vamos iniciando o programa trazendo com Miltinho, Que Samba é Esse? Que samba é esse que acabou de chegar? É partido alto, mas é pra quem sabe improvisar. Pois então vamos lá. E sempre quando ele anunciava algum cantor brasileiro, porque muitos cantores brasileiros tinham um pseudônimo, não é pseudônimo, tinha um título que foi dado. Então, naquela época tinha o Carlos Galhardo, que era o cantor que dispensa adjetivos. Então ele falava isso. Tinha o Orlando Silva, que era o cantor das multidões. E tinha o rei da voz, que era Francisco Alves. Quando tinha que tocar, alguém pedia música do Roberto Carlos, ele falava, com RC, tal música. Ele apresentava, ele não falava. Alface, couve, cenoura, abóbora, jerimum, caju, goiaba e limão, banana, laranja e mamão. Ele era uma pessoa magnífica, tá? E sempre nos deu apoio, tá? Sempre nos deu apoio. O nosso relacionamento com o Camel era muito bom, né? Ele era assim uma pessoa já meia quieta, né? Mas a gente tinha uma liberdade com ele de brincar, de falar as coisas, né? De ouvir também os conselhos dele, porque ele sempre trabalhou nesse meio, né? Então a gente tem que ouvir os mais velhos, né? Pra gente, se quiser continuar, né? Então foi muito bom a parceria com ele, foi muito boa. Verduras e frutas são as melhores fontes de vitamina. Habitue seu filho a comer mais frutas e verduras. Hora certa em Pederneiras são exatamente 17h32. Neste horário, esta emissora apresenta... Sob o comando de Odumas, o Clube da Viola. Camel Lage foi um precursor, foi um grande homem na cidade, respeitado, um grande radialista que começou lá de baixo devagarzinho, cidadinha pequena, não tinha a menor condição, seu Camel lutando devagarzinho, tudo bom, o pessoal gostava dele, muitas publicidades da região, eu fazia questão de ir junto com o seu Camel, ele ia receber as mensalidades. Olha, ele fumava muito e diversas vezes ele ficava sem ar. E na rádio ele passava mal e não dizia isso para ninguém, nem para a família, né? E acabou tendo, acho que infartos, sem perceber. Aí, como ele não estava muita coisa, foi para o hospital em São Paulo para a cirurgia, né, do coração. E acabou falecendo, não voltando mais. Então eu tenho que agradecer muito aí ao seu Camel, né? Que realmente abriu, né, as portas da Rádio Cultura, não só para mim, para meu irmão também, para outras pessoas aí, e além de abrir, ensinou, falou, não, você quer ser locutor de futebol? Faz isso, grava, tal, entendeu? Traz gravado aqui para mim ouvir, eu sempre fiz isso aí, levava para ele ouvir e tal. Ele era um homem muito respeitado, não só aqui na cidade, na região, foi um grande comunicador, um homem muito inteligente. A Rádio Cultura, em geral, Edo, deve-se a Camel Lage. Eu tenho a Rádio Cultura como a minha casa, em consideração ao Camel Lage, né, que eu considero como seja um pai, e o Celso e o Edivaldo como irmãos. Tal era o relacionamento que eu tinha com o Camel, uma pessoa extraordinária, um homem que, posso dizer assim, com muita sinceridade, só aprendi coisas boas com o Camel. E o que mais me admirava no Camel foi o amor que ele tinha pela Rádio Cultura, né? Eu acabei de gravar um texto agora do aniversário da rádio, que a gente vai apresentar um programa, eu e o Tufi, e eu digo aqui que ele era a própria Rádio Cultura, e era mesmo. Onde ele estava, a Rádio Cultura estava junto. É um sujeito espetacular, um bom coração. Acredito que ele está num lugar muito melhor do que nós aqui. Por hoje somos gratos pelas suas atenções. A todos,
o nosso cordialíssimo boa noite. Mas o trabalho não parou. Após o falecimento de Camel Alage, a emissora foi comandada pela esposa de Camel, a Dona Zinha, e os filhos Celso Carlos e Edivaldo Alage. Não é possível citar todos os nomes dos locutores, operadores e técnicos que passaram por estes microfones, porém, é impossível também deixar de citar alguns nomes como José Valinetti. 7 de setembro de 1981. Há 159 anos, o Brasil se tornou nação. Porém, em especial para o povo de Pederneiras, marca, além do aniversário da independência, mais uma efeméride. A Rádio Cultura comemora seu 29º aniversário. E o grande Mauro Vicente Rodrigues. Nós também podemos citar o nome de Toninho Martins. Eu atendo agora a primeira cartinha, Toninho Martins. Gostaria que você tocasse a música Majestade, o Sabiá. Pediu e eu toco. Jair Rodrigues com a participação do Chitãozinho Chororó. Majestade, o Sabiá. Vanderlei Andrade. Microfones abertos, pratos virando. Transmissores a todo vapor, telefone tocando, lata véia pendurada, Vanderlei Andrade falando, Bionicão garantindo os bons serviços técnicos. Tamandu na assistência geral, Celso Carlos Alage dirigindo, tudo pronto para levar até você mais um no varandão da fazenda. Zé da Tuia. Sucata esquinão, serve-o você, serve eu, você e o povo. Vende peça de carro velho que parece peça de carro novo. Com os preços da Santa Luzia, material de construção, com uns trocadinhos no bolso, você enche o caminhão. Que beleza. Vamos então dar prosseguimento à parte musical. Vamos trazer agora, atendendo o Wilson, nosso vizinho lá, é uma música linda, mais linda, 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 de Serrinha e Caboclinho. As pessoas não deviam morrer nunca, rapaz. Serrinha e Caboclinho devia ficar a vida inteira, não devia morrer, devia ser eterno, fazer coisa tão linda assim. Depois que a Rosa mudou. Vamos lá então. E as tardes sertanejas com a Inhazinha. Boa tarde, gente querida da roça, da cidade, do sertão e de toda a região. Eu adoro vocês, porque vocês são gente, gente como a gente. Recebam o abraço da Inhazinha. Na sonoplastia, o Walter Todescato Júnior e o Gerson Faria. Responsável nos nossos transmissores, no alto da Vila Dom Pedro, o Nivaldo Brambila. Direção de Celso Carlos e Edivaldo Alage. Estamos iniciando mais uma tarde sertaneja, pela RC, Cultura de Pederneiras, 16 horas e 32 minutos, 24 de setembro de 1985. Dia de Nossa Senhora Mercês. Nos anos 80, Flávio Dias de Paula tinha um sonho de trabalhar na Rádio Cultura e realizou. Continuando com os depoimentos, agora é a vez de Flávio Dias de Paula. Olá, meus amigos da Rádio Cultura, é um prazer falar com vocês. 70 anos da Rádio Cultura de Pederneiras. Muito legal saber que fiz parte dessa emissora. Tem um carinho muito grande, respeito muito grande, marcou muito a minha vida. Afinal de contas, foram mais de 20 anos. Comecei muito jovem, quando surgiu a oportunidade para trabalhar na rádio, pela Legião Mirim ainda, conversei com o Celso me deu a oportunidade, abriu as portas da Rádio Cultura para mim. Tenho um grande respeito pelo Celso até hoje, um grande amigo. Rádio Cultura, comecei em 1988. Esse sonho de menino, de conhecer uma rádio, de se eu ouvia ali e queria saber como é que funcionava. Primeiro dia que eu entrei na rádio ali, aquele prédio gigante, coisa magnífica. Corredor, depois já dei de cara ali com a discoteca da rádio, né? Os discos, onde ficavam os discos. Olhei do lado, mesa de som, cartucheira, gravador de rolo. Eu fiquei impressionado. Vi ali na época o Bionicão trabalhando ali, agilidade, e vai e faz, e meu Deus, que coisa louca. Aí me apaixonei mais ainda, porque aí eu vi como é que funcionava, né? Muita gente fantástica, né? Que me deu oportunidade também de conhecer, né, o Celso, como eu já falei, o Celso, diretor da rádio, mas ele também locutor, o Edivaldo, na época era Val Júnior, né, Dona Zinha, trabalhar com a Dona Zinha, meu Deus, que legal, sabe, muito, muito importante. Tem programas do final de semana assim, que me marcou bastante a minha vida, que eu gostava de fazer, eu não via a hora de chegar ao sábado para poder estar ali na técnica, para poder fazer Parada Global AM,
25 músicas mais tocadas. Tinha que pegar os discos um por um, né? Colocar na sequência, né? Pessoas fantásticas que eu trabalhei na rádio. Vilmar Ferraz, né? Nossa, trabalhei muito tempo com o Vilmar Ferraz. O seu Renato Pellegrinelli, transmissões externas, Carnaval, Eleição, J.I. de Faria, programa de esportes, da Rádio Cultura, Show Esportes. Toninho Martins, lembra o Toninho Martins? Toninho Martins fazia o programa sertanejo também à tarde. Maurício Simão, né? Maurício Simão, jornalista. E o José Valinete? Zé Valinete fez algumas vezes, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele ali fazendo. E também, né? O pessoal do sertanejo, Tonhão Cabeça de Poeta. Quem não lembra o Tonhão Cabeça de Poeta? Fazia um programa aos finais de semana, começava aqui na Lanchonete Roma, né? Fazia ao vivo, né? Os violeiros. Aí depois descia lá para a rádio, continuava o programa. Paulo Roberto. Paulo Roberto é um vozeirão, né? Os mitos da rádio. E o J. Marques. O J. Marques, cara muito legal também, trabalhei com ele. Valdecir de Paula, Valdecir de Paula, fizemos um programa, trabalhamos depois no Bradesco, mas trabalhamos junto aí na rádio, um carinho muito grande por ele. Sérgio Trevelato, na segunda passagem minha pela rádio, ele fez um programa de esporte, depois fez também FM. Tinha bastante gente, né? E o J. Maia? O que dizer do J. Maia, né? O J. Maia, locutor esportivo. Os pastores, né? Trabalhei com bastante pastor ali também, finais de semana. O programa que marcou bastante, assim, que marcava era o senhor Lauro Canelada, né? Programa com mensagem forte, né? Pro dia a dia, bem interessante. Meus amigos, né? Meus amigos de técnica, né? O Salve Agrício Júnior. O Bionicão que me ensinou, que começou a passar a bola, aí depois... Na técnica também teve o Jairinho Bueno. Sabe quem é o Jairinho Bueno? Jairinho Bueno, hoje é o Wendel Júnior. Tinha lá também o Claudionor Peixinho, o Emerson. Só da minha época, né? O Emerson também ali. Na segunda passagem minha tive a oportunidade de trabalhar com o Manuel Filho. Sucesso tremendo até hoje. Manuel Filho é um amigo. Muita consideração pelo Manuel, gente boa. Casarão do Forró, lembra do Casarão do Forró? Manuel. O Zé da Tuia, o Zé da Tuia, sempre com aquelas músicas bem selecionadas, não tocava músicas corníferas, sempre trazia a programação certinha, uma balinha e uma maçãzinha, né? Para alegrar a vida do operador no domingo, né? Isso aí, saudoso Zé da Tuia. Na minha terceira passagem pela Rádio Cultura, eu voltei já mais para assumir o horário da técnica e também depois para fazer estudo de gravação. Nessa época, um destaque importante foi quando fez a reforma da rádio, né, dos equipamentos, mudou. Tinha o Nico, que era o técnico responsável dos transmissores, da máquina, né, enfim, porque precisa ter também, não é só o locutor, só o operador, né, tem que ter o pessoal que faz o trabalho aí, né, das técnicas, né, da transmissão, da aparelhagem, importante. Então, tinha o Nico, aí veio o José Augusto, né? O José Augusto reformulou toda a rádio, transformou a Rádio Cultura, todos os equipamentos. Depois veio o Bertinho, que continuou. Nessa terceira passagem minha, conheci a Patrícia Sanches, né? A Patrícia Sanches veio e assumiu o horário da manhã, começou a fazer os programas lá, virou sucesso também, ficou aí até hoje. Patrícia Sanches é sucesso. Depois a Patrícia passou a Karina Pita, Tayana Bizarra. Enfim, o horário foi completando, o trabalho foi passando, o tempo foi passando. Então, eu quero dizer que foi muito importante, né, trabalhar na Rádio Cultura. Rádio Cultura tem espaço no meu coração, muitas amizades, muitos amigos. Pessoal da sonoplastia, pessoal que trabalhou comigo ali, não posso esquecer dessa turma, cara. Como é que eu vou esquecer desse pessoal? Aí, João Camimura, amigo no coração. Gabriel Mosdella, Tiãozinho, o Leonan. A Eliana Beluco, na recepção, tive o prazer de selecionar, né, veio e pediram para fazer a seleção de uma menina para a recepção. Aí veio bastante gente lá, bastante meninas, e eu acabei escolhendo a Beluco e Ednei Pereira, né, ok, Ednei Pereira, né, todo um sucesso. Domingo de manhã chegou, vou começar um programa aí, dá uma força para mim aí. Quero aqui deixar um abraço a todos, então, na Rádio Cultura, pessoal. O Celso, Edivaldo,
toda a equipe. Tive o prazer aí de fazer as férias do Wader aí há 2 anos aí, 15 dias, rapidinho. Trabalhei com a Patrícia, nunca tinha trabalhado assim na técnica com a Patrícia Sanches, porque meio, foi bem legal. E o Wader hoje ele toma conta de tudo aí. Parabéns ao Wader, parabéns à equipe. Sucesso, que a Rádio Cultura continue cada vez mais levando informação, sendo referência na nossa cidade. Dizer que esses meus 20 e poucos anos de rádio aí foi muito, muito bom e muito gratificante. Eu posso dizer que realizei um sonho. Muito obrigado. Wendel Júnior também começou na Rádio Cultura e deixa um recado especial. Olá, amigos do Sistema Cultura de Rádio. Prazer enorme aqui, o Wendel Júnior. Olha, estou muito feliz, hein? Feliz mesmo por assim estar participando deste especial aí que a rádio está proporcionando para vocês aí. E relembrando, o pessoal que já passaram por aqui. Inclusive o Wendel Júnior, que já fez parte dessa história também. Nos anos aí de 1990, quando começamos, mais precisamente em março, a gente começou a trabalhar, a rádio ainda, os estúdios eram ali na Avenida Tiradentes. Então tem uma longa história aí também, onde a gente trabalhou juntamente com grandes nomes, tais como saudoso Vilmar Ferraz, também aí Zé da Tuia, amigos como também aí Paulo Roberto, enfim, tantos outros aí, Valdecir de Paula, quem não conheceu também, Enfim, são tantos que a gente começar a relatar aqui, rapaz, fica um bom tempo. Mas, falando do Wendel Júnior, queria agradecer mesmo de coração aí, ao Celso Carlos Alage e também ao Edivaldo, os proprietários, no qual me deu aí uma grande oportunidade em fazer parte deste Sistema Cultura de Comunicação também. Obrigado mesmo de coração. E para mim uma alegria, uma honra aí muito grande, em fazer parte deste especial. Afinal, dia 7 de setembro, aniversário da rádio, e eu vim aqui desejar não só para os proprietários, assim como os colaboradores, funcionários aqui da querida emissora, e para todos os ouvintes, deixar aí os parabéns, votos de muitas felicidades, saúde, muita paz, e que Deus continue aí abençoando a todos. Legal? Grande abraço do amigão Wendel Júnior e até uma próxima, se Deus quiser. Em meados dos anos 80, se iniciou mais uma luta para a radiodifusão local. A busca pela concessão de uma emissora de FM para Pederneiras. Depois de várias ligações, viagens a Brasília, em 1990 foi anunciada a tão esperada notícia. Nós temos uma notícia muito boa a dar à população de Pederneiras. Realmente uma novidade, deixa a gente até muito entusiasmado, coração na mão. Diretamente de Brasília, diretor da Rádio Cultura de Pederneiras, Celso Carlos, um flash direto de Brasília, com uma novidade para toda a população de Pederneiras. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Cultura. Aqui quem fala é Celso Carlos Alage, diretamente de Brasília, capital federal. Quando nós temos uma boa notícia, ou melhor, uma notícia muito importante a passar à população de Pederneiras, uma vez que o excelentíssimo senhor ministro do Estado das Comunicações outorga a permissão à rede associada de radiodifusão limitada para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada FM para a cidade de Pederneiras do Estado de São Paulo. Portanto, a cidade de Pederneiras acaba de ser contemplada com o canal de FM, onde operará na frequência de 88,3 MHz, canal 202, classe C, potência de 1 kW. A cidade de Pederneiras acaba de ser contemplada com um canal de emissora de FM em frequência modulada. Estava formado então o Sistema Cultura de Comunicação, com até então Cultura M e 88 FM. No mesmo ano, a Cultura muda de casa com sede nova, prédio próprio na Rua 7 de Setembro. Desde após o falecimento da esposa de Camel Alage, a Dona Zinha, em 1998, as emissoras são comandadas pelos irmãos Celso Carlos e Edivaldo Alage.
Atualmente, a Rádio Cultura de Pederneiras opera em FM 104.1 MHz, de acordo com a Lei de Migração de Rádios AM para FM. Sua concessão em FM deu-se no ano de 2017, começando as transmissões em 30 de outubro do mesmo ano. Rádio Cultura, levando amor e harmonia. 104,1 Cultura FM, afiliada à Rede Bandeirantes, leva uma programação de qualidade que vai desde música a informações essenciais para Pederneiras, fazendo do Rádio Pederneirense um canal de comunicação de qualidade impecável. 24 horas no ar pela Rede Bandeirantes de rádio com notícias do Brasil e do mundo. Às 8 da manhã, de segunda a sexta, você tem a programação de Manhã 104. O seu programa de variedades e utilidade pública, compra, venda e troca e anúncios. Sua manhã é completa aqui. Manhã 104. Estamos de volta, 9 horas e 3 minutos aqui no Sistema Cultura de Comunicação em 104.1 FM, uma emissora afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio. Agora é hora de notícias. As primeiras informações da manhã. Você bem informado. E agora aqui nos estúdios da Manhã 104, estamos aqui com Gabriela Leonel. Bom dia. A gente vem trazendo, notícias pra vocês. Eu venho falando uma notícia internacional, porque, gente, presidente Cristina Kirchner da Argentina foi atacada. O que vem acontecendo, O presidente argentino, então, Alberto Fernandes, declarou feriado nacional hoje, após a tentativa de assassinato da vice, Cristina Kirchner. Logo após, notícias e reportagens. Pelas emissoras 88.3 e 104.1, a mais uma edição do programa Notícias e Reportagens. Vivemos o inverno e Notícias e Reportagens repercute agora o plantão de polícia, entrevistas e todas as informações de Pederneiras e região. A apresentação é de Celso Carlos e Eider Agostini. Reportagens externas, Gabriela Leonel. 11h27, Cultura é Rádio Polícia. Agora é hora da polícia, é hora das ocorrências policiais da cidade e região. Eider, nossa live, como anda, Eider? Bom dia, Celso, ouvintes da Cultura, você que está ligado aqui através do Sistema Cultura de Comunicação, as duas FMs da cidade, tanto em 104.1 como em 88.3, o nosso bom dia. Nosso destaque policial de hoje, quais são, Eider? Destaque chegando aqui do nosso plantão de polícia, corpo é localizado no Rio Bauru, mulher morre em acidente de moto em rodovia de Jaú, grupo é preso com máquina para embalar cocaína no interior de São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo. Às 14 horas, Dino de Araújo traz o melhor do sertanejo no seu rádio, pelo programa Sertanejo 104. Beleza, bom demais. Estamos de volta. Olha, agora são exatamente, vai pro TikTok, né? Estamos gravando aqui pro TikTok, hein? Estamos gravando aqui pro TikTok, viu? E eu venho trazendo mais sucesso pra você aqui na nossa FM. Vamos ver quem vem trazendo aqui agora, vamos lá? Vamos trazer moda pra você, que aqui o sistema é bruto e a pancada é diferente, né? Zezé de Camargo Luciano, quem mais aqui? O Vitor Léo vem chegando, Fernando de Sorocaba vem chegando, quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, Zé Neto e Cristiano também chegou pra você, vai lá. A Hora do Ângelus, às 15 para as 5 da tarde, todos os dias, de segunda a sexta, trazendo sempre uma reflexão para você, ouvinte de cultura. Aos finais de semana, além dos programas evangélicos, a Rádio Cultura também transmite aos sábados os informativos da Câmara Municipal de Pederneiras. A apresentação é de Valdalage, trabalhos técnicos de Eider. E hoje, dentro do informativo da Câmara Municipal de Pederneiras, teremos a presença dos vereadores. E o informativo da Prefeitura Municipal, onde você, ouvinte, fica por dentro das principais informações e feitos do Poder Executivo e Legislativo. Mesmo com a tecnologia das transmissões via live nas redes sociais, com contatos mais próximos dos ouvintes via WhatsApp, mesmo com o avanço dos anos, com o avanço do tempo, da moda, com a mudança dos nossos estilos de vida e com a modernidade, nada é tão prazeroso quanto ouvir uma programação pelas tradicionais ondas de rádio. Parabéns, Cultura, pelos 70 anos de atividades. Para concluir, cultura não é só o nome de uma emissora. São os costumes, as ideologias, as informações de um determinado povo. E Pederneiras tem a sua cultura transmitida a todos, todos os dias. Tudo pode mudar. O momento, o tempo,
As coisas sempre mudam em uma eterna metamorfose. Mas a cultura será cultura para sempre.